Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre bronquiolite. Foi um tema bastante pedido e a gente resolveu falar sobre bronquiolite, tá? Vamos começar sobre o que é a bronquiolite. A bronquiolite é uma infecção viral. Muito importante, frise essa palavra, viral. É uma infecção pulmonar causada por vírus, geralmente o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, tá? E o vírus sincicial respiratório são alguns dos mais comuns, tá? Por que é importante eu tô falando para vocês frisarem que é uma infecção viral? Algumas mamães ficam meio frustradas com o tratamento quando elas vêm até o pronto-socorro e não voltam para casa com o antibiótico, tá? Porque o que acontece? Os vírus, eles não morrem com antibiótico. As doenças virais, elas são o que a gente chama de autolimitada. Elas começam e acabam sozinhas. O tratamento que nós oferecemos para as doenças virais são tratamentos de suporte, ou seja, para que a criança passe pela infecção, não deixa de ser uma infecção, a criança também pode ter febre, não é só bactéria que dá febre, tá? As infecções virais também causam febre. Porém, os únicos micro-organismos que morrem com antibióticos são as bactérias. Como a bronquiolite é uma infecção viral, nós não tratamos com antibiótico, tá? Então, voltando à bronquiolite, é uma infecção viral pulmonar, tá? Causada por esses vírus que eu acabei de falar para vocês. Alguns outros, mas os mais prevalentes são o vírus da influenza e o sincicial respiratório. Quais são os sintomas da bronquiolite? Então, a bronquiolite ela é bem parecida com um resfriado comum. A criança tem uma coriza, começa com uma tosse seca, que do segundo para o terceiro dia geralmente tem uma piora importante da tosse. Pode ter febre baixa também, tá? Geralmente é uma febre entre 38 e 38,5. Quando eu devo levar essa criança no pronto-socorro? Quando a mamãe deve ligar a chave e falar, não, tenho que levar no pronto-socorro. Quando essa criança começa a ter esforço respiratório, então você percebe que ela tem uma retração de fúrcula, tá? Ela faz um movimento respiratório que afunda aqui. Quando ela começa a usar muito a musculatura pulmonar e acessória, então essa musculatura aqui entre as costelinhas, ela acaba ficando mais à mostra e a criança começa a fazer muito esforço para respirar, e quando a criança começa a recusar a alimentação, ou quando a criança começa a falar e ela fala pausado, alguns de longe a gente consegue escutar que a criança chia, ela tem um miadinho como se fosse de gato no pulmão. Essa é a hora que você precisa levar, porque a criança já está evoluindo com um cansaço, com uma fadiga respiratória, tá? Geralmente o tratamento é feito com inalação. Geralmente a gente usa broncodilatador e faz essas inalações em curto espaço de tempo para manter esse pulmãozinho aberto. Porque o que o vírus faz? Quando ele entra dentro do pulmão, por onde ele passa, ele vai fechando essas áreas e vai diminuindo a via respiratória, que causa uma broncoconstrição, ou seja, um broncoespasmo. E aí causa esse chiado, tá? Qual que é a maior época do ano de maior incidência dessa doença? A partir de março. Então, abril, maio, junho, julho e agosto são os meses que o pronto-socorro praticamente vira um pronto-socorro respiratório, porque todas as crianças chegam, 99% dos casos, são crianças com tosse, com chiado e bronquiolite, tá? Só a nível de conhecimento, a bronquiolite é a primeira causa de internação de criança no mundo. Então, assim, ela geralmente é uma doença branda, que a criança consegue passar por ela sem internação. Porém, quanto menor a criança, mais grave é o caso. Uma criança de 2 anos com uma bronquiolite, geralmente ela passa pela doença sem precisar de internação. Um bebê de 2 meses, 3 meses, 1 mês com bronquiolite, geralmente é uma criança que vai evoluir e vai precisar de internação, porque a via aérea é muito pequena, tá? E é muito delicada. Então, geralmente essa criança, a reserva que ela tem pulmonar é muito menor do que uma criança de 2 anos. Vai uma dica para as mamães que têm 2, 3 filhos e que os maiores estão na escola, tá? Essas crianças, elas têm o vírus da gripe, por exemplo, elas pegam na escolinha e para elas é apenas um resfriado, tá?
Só que quando elas chegam em casa, elas transmitem para os bebês menores. Então, as mamães que, por exemplo, tem um bebê de 1 mês, 2, 3 e que tem uma criança na escola que está gripadinha, precisa manter um pouquinho mais afastado esse irmão mais velho. Quando chegar em casa, é muito importante que tire a roupa, que lave as mãos e que faça uso e abuso do álcool em gel, tá? Principalmente nessas épocas do ano, porque a incidência é muito grande. As mães que têm bebês pequenos, evitem sair para locais de aglomeração, sempre no meio desse pessoal, dos locais mais aglomerados, tipo cinema, festa, casamento, igreja, geralmente tem alguém gripado, tá? E o vírus fica no ar, não tem como controlar. E se um bebê muito pequeno pega bronquiolite, o risco de internação dele e de sequelas pulmonares posteriores é grande. Tá? Então é um prejuízo para a vida e um prejuízo pulmonar para um bebê que pega bronquiolite. Com relação às visitas para os bebês recém-nascidos, não tenham vergonha de não aceitar a visita em casa até 1 mês, principalmente de pessoas gripadas, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Ela tá gripada, ela tá com uma coriza, mas ela acha que não tem problema e ela vai na tua casa, te visita, passa o vírus pro teu bebê e o maior prejuízo é teu, porque o filho é teu. Então não tenha, mamãe, não tenha vergonha de dizer, gente, olha, meu filho vai fazer 1 mês e durante esse primeiro mês eu não vou receber visitas, visitas dos familiares assim muito próximos, que você tem maior intimidade, avise. Quem estiver doente, por favor, não visite, tá? Crianças pequenas, doentes, em idade escolar, que está tossindo, que está com coriza, não visite, não receba visita, porque o maior prejuízo é da mãe, o maior prejuízo é da criança, tá? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à bronquiolite, só mandar aí, a gente vai conseguir tentar ao máximo responder para vocês nos stories. Se tiver alguma dúvida que de repente assim para você seja muito importante, que não foi respondida, que você não viu no stories, pode chamar no privado, que a gente vai tentar tirar um tempinho para responder o máximo que conseguir, tá? Eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Reitero que é uma infecção viral, então a gente não trata com antibiótico, tá? A bronquiolite, ela não vira uma pneumonia, porque a pneumonia geralmente é causada por infecção bacteriana. Tem outros tipos de pneumonias também, tá? Mas são coisas diferentes. Não que a criança não possa ter uma infecção simultânea, tá? Tem muitas crianças que têm bronquiolite e também tem pneumonia associada e são casos muito mais graves. Mas geralmente as crianças têm bronquiolite e as mães querem um antibiótico para prevenir que não vire pneumonia, tá? E não é assim que se trata. Mas para deixar claro para vocês, porque na minha vivência, no meu dia a dia, eu sempre tenho esse choque aí com as mamães, porque elas querem um antibiótico, ou às vezes ela vem com queixa de um outro serviço, de um outro pediatra, porque não deu antibiótico e a criança tá tossindo e a criança tá com uma infecção pulmonar, mas assim, é o mais importante que vocês entendam que é uma infecção viral, tá? Que não é uma infecção bacteriana, no caso da bronquiolite. Na maioria dos casos, não é necessário fazer raio-x, tá, gente? Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, que eu quero deixar muito claro para vocês, que raio-x para criança, para bebê, criança muito pequena, é muito prejudicial. Uma radiação que teu filho não tá preparado para receber naquele momento, tá? E a bronquiolite, ela tem um diagnóstico clínico, ou seja, um médico fazendo exame físico, ausculta pulmonar, ele tem a capacidade, tá? Ele estudou para isso, para fazer um diagnóstico sem ter necessidade de que seja feito um raio-x de tórax. Porque muitas mamães chegam e falam, doutora, eu vim porque eu quero fazer um raio-x de tórax, porque eu fui em outro lugar, foi feito o diagnóstico de bronquiolite, mas não fizeram nenhum raio-x. Então, eu sempre paro, explico, né, os prejuízos do raio-x e que não é necessário ser feito. Então, assim, para a gente criar uma consciência, principalmente das mães, porque tem mães que passam comigo e trazem 10 raio-x anteriores de um bebê de 4 meses.
né? Às vezes você tem 30 anos, você tem 25 anos e você tem 5 raios-x na tua vida toda e teu filho com 4 meses tem 10. Então o prejuízo, né, é muito grande para todo o corpo, porque raio-x é radiação, tá? Tomografia tem uma quantidade mais de 100 vezes de um raio-x, então é prejuízo para o teu filho. Então, se você de repente ficou com dúvida, quer passar em outro médico, quer tirar a dúvida, sinta-se à vontade, ninguém é obrigado a ficar com dúvida, mas quando um médico te falar, aceite o tratamento, tá? E com o passar do tempo, teu filho vai ter uma melhora, ou se não tiver melhora, leve outro médico, faça uma nova avaliação, busque uma segunda opinião. Mas se todos que você passarem te orientar da mesma forma, entenda que a gente não trabalha para trazer prejuízo para o teu filho, muito menos para não tratar uma doença que tem necessidade de ser tratada, tá? Eu sinto a necessidade de informar essa parte para vocês com relação ao raio-x, porque muitas mães acham que o médico não pediu raio-x porque ele não quis pedir raio-x. E não necessariamente é isso. Às vezes o diagnóstico é feito da forma clínica, sem ter necessidade, e você vai expor teu filho à toa, porque o tratamento não vai mudar, tá? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Tem sido muito importante, muitas mães têm me procurado, têm agradecido por tirar as dúvidas e, assim, as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar que a gente vai tentar responder, e o que vocês tiverem de solicitação de tema, tem muita mamãe solicitando o tema de introdução alimentar, que é um tema bem grande, então a gente tem que dividir em vários vídeos. Eu tô buscando temas menores por enquanto para conseguir sanar a maior parte das dúvidas. Mas provavelmente o nosso tema seja o próximo, seja a introdução alimentar, porque tem muita mãe pedindo, tá? Se de repente você tiver algum tema que você tem interesse ou alguma particularidade que de repente seja dúvida de outras mamães, coloca aqui que a gente vai tentar tirar, tá bom? Beijo, muito obrigada!